Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Vamos estudar a lição? E hoje, domingo 15 de janeiro, a lição 3, ela tem como título: o dízimo equivale a 1/10. A palavra dízimo, ela aparece nas Sagradas Escrituras 45 vezes, sendo que 35 vezes no Antigo Testamento e 10 vezes no Novo Testamento. A devolução do dízimo, ela é uma prática ordenada por Deus desde o Antigo Testamento, mas o Deus hoje nos convida a devolvermos com uma forma de agradecimento e de gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. E o dízimo, ela é uma forma de propagar o Evangelho para outros países, outras tribos e nações, para abreviar a volta de Jesus. O dízimo significa a 10ª parte de nossos ganhos, de nossas rendas, ou 10% que nós devemos devolver ao Senhor Deus do nosso lucro, da nossa renda, daquilo que nós obtivemos. Devemos entender e tomar consciência que Deus, Ele é o Criador e mantenedor do universo, e Ele é dono de tudo que há nesse mundo. E nós estamos aqui como peregrinos, né? E o dízimo é um elemento chave para o sustento da casa e da obra do Senhor, sendo uma forma, né, de agradecimento ao Senhor das dádivas, pela sua misericórdia, sua bondade e amor para conosco, porque tudo pertence a Ele. O dízimo aparece pela primeira vez antes do povo de Israel existir, e a primeira vez aconteceu na pessoa de Abraão, que ele era um guerreiro, né? Um homem batalhador, honesto. E isso a gente fala guerra em termos assim de trabalho, né? Mas que de fato ele nunca havia empunhado uma arma e ter lutado. E nesta ocasião de que um povo vizinho quis invadir Sodoma e lá estava seu sobrinho Ló, ele não hesitou em guerrear contra os invasores daquela cidade de Sodoma. E em nome de Deus, ele marchou em direção a um grande exército muito maior do que o dele, que ele acabou libertando Sodoma. E o rei de Sodoma, como recompensa, ele quis dar todos os utensílios, né, o ouro, a prata, as pedras preciosas que eles haviam resgatado, né, dos perdedores, e Abraão acabou recusando esse presente, essa oferta. E ele teve uma intenção muito bem ao contrária do rei, né? Ele separou e entregou os dízimos, né? E devolveu todos os dízimos e as coletas para Melquisedeque, que era um sacerdote da época. E ele realmente era um sacerdote do Altíssimo, que diz lá em Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Mostrando assim a sua fidelidade a Deus, dando 10% de tudo, em um princípio que Deus havia estabelecido, e não a barganha pela vitória obtida, e sim um reconhecimento de que ele, Abraão, possuía um Deus fiel, um Deus poderoso, e tudo que havia conquistado era bênçãos do Criador do Universo. E aqui mostra que a devolução dos dízimos, né, e das ofertas, quando não compreendida como parte assim, da verdadeira adoração
ao grandioso Deus, quando não se trata assim do fruto de um coração submisso, né, e grato a Deus, torna-se tão vil quanto a oferta do rei de Sodoma. E como Abraão, a mesma resposta do céu é: nada quero para mim, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 14, versículo 24. Nós devemos lembrar que Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele é o dono do ouro, da prata, é o dono de tudo, que está lá, que aparece no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8. E o maior beneficiário no sistema de devolução nos dízimos e nas ofertas sou eu e você. Pois se o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que fala lá de 1 Timóteo 6,10, a mordomia cristã através dos tesouros que o Senhor nos dá, é uma forma de nós simplesmente de nos proteger do egoísmo e da avareza quando nós passamos a devolver o dízimo. Um outro grande exemplo assim, de fidelidade e de mudança de postura e de devolução fielmente dos dízimos foi Jacó. Após ele se tornar corrupto, né, enganando seu irmão Esaú, e ele teve que fugir da sua cidade, e ele foi em direção à casa do seu tio Labão, senão ele seria morto pelo seu irmão, que ficou enraivecido por ter sido enganado. E no meio do caminho, assim, ao anoitecer, ele parou assim para descansar. E ali ele teve um sonho. Veja o que diz: eis que posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, que está lá em Gênesis, capítulo 28, versículo 12. E ali o Senhor apareceu para Jacó e lhe revelou as bênçãos que estariam reservadas para ele e seus descendentes, se ele fosse fiel realmente ao grandioso Deus. E ao despertar, ainda assim deslumbrado pelo que ele viu e ouviu, Jacó declarou ser aquele lugar a casa de Deus, a porta dos céus. Ele disse, o próprio Jacó disse, que está lá em Gênesis, capítulo 28, versículo 17. E então, aquele jovem solteiro chamado Jacó teve ali uma relação assim com Deus e uma experiência espetacular de conversão. E Jacó disse: o Senhor será o meu Deus, e de tudo que eu me consideres, certamente te darei o dízimo, que está lá em Gênesis, capítulo 28, versículos 21 e 22. Dentro em breve, meus amigos, o Rei da Paz, ele virá nos buscar. Virá buscar os verdadeiros adoradores, todo aquele que depositou o seu coração diariamente nos tesouros lá no céu. E ele virá buscar o seu exército que não temeu em marchar em defesa da verdade, da honestidade e por amor a seus semelhantes. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado através do Espírito Santo com todas as pessoas para que elas possam aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, a sua mente se abre, você começa a ter sabedoria, entendimento, e começa a manusear melhor as Escrituras. Você começa a entender melhor essas passagens que estão aqui em Gênesis, no capítulo 14, que fala
como Abraão, né, devolveu o dízimo, que fala como Jacó resolveu devolver o dízimo. Ser uma pessoa fiel, saber que Deus é o Criador e mantenedor do universo, Ele é dono de tudo isto. Que muitas pessoas não têm esse entendimento. E só pelo poder do Espírito Santo que começa a ter esse entendimento. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, Deus dá esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te, meus amigos, para as mansões celestiais. Um lugar onde não haja mais dor, mais morte. E lá nós participaremos da grande bodas do Cordeiro de Jesus. Uma festa enorme que haverá no céu. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.